Bora lá, sejam muito bem-vindos. Esse é meu Coração Saudável, conversa com o Doc. Muito bom ter você aqui. E a gente está nesse modelo novo, terceira temporada. E agora já não é necessariamente a live transmitida ao vivo. Esse episódio está sendo gravado. Nós estamos com uma série especial, entrevistando pessoas especiais, uma conversa especial com o Doc. E hoje eu tenho um prazer enorme de trazer uma pessoa que é muito especial para mim, e eu vou poder comentar um pouquinho do quão especial e por que ele é especial para mim, mas quero apresentar e dizer bem-vindo primeiro, Guto Cater. Muito bem-vindo, Gutão. Obrigado você, telespectadores aí do nosso Meu Coração Saudável, nesse canal maravilhoso. E como é bom, né, poder dar vida àquilo que foi nascendo e tá evoluindo cada vez mais, né, Bruno? A gente Cara, que acompanha do é muito começo... legal. Você sabe que quando você me conheceu, em janeiro de 2017, Isso. eu gosto de datas. O canal tinha 15 mil pessoas, 15 mil inscritos. É verdade, me e nós lembro estamos disso. com 160 mil, mais 60 mil contando. Bem legal isso, Uau. né, cara? E a gente lembra da evolução, né? A partir do treinamento que fizemos juntos, que você começou a dar na comunicação, e que espetáculo, Que né? espetáculo. Queria te apresentar, Gutão. Vamos lá. Guto Cater é administrador de empresas, pós-graduado em gestão de negócios e marketing de varejo pela Fundação Getúlio Vargas. Ele atua há 28 anos no mercado editorial. Ele foi diretor da Associação Nacional de Livrarias por 8 anos e atualmente é agente literário de grandes editoras. No mundo empresarial, ministra treinamentos de alta performance para executivos e empresários pela Mastermind Treinamentos, que é da Fundação Napoleon Hill em Indiana, USA. Isso Parabéns, mesmo. Gutão. E mais importante, vou falar, Vamos lá? é meu amigo. Boa, garoto. boa. E sobrou tempo para ser pai de 3 filhos. Que a gente levar toda essa vida profissional tem que ter uma vida familiar também paralela que ajuda a gente a manter isso aí, né, Brunão? E a gente fala muito também de filhos, de educação de filhos, como é gostoso, né? É verdade. A gente poder, além de tudo, ser pai. Eu digo que quando você é pai de criança, você é Uber também, você faz todas as vontades, é cabeleireiro, tem hora que tá fazendo chapinha nas crianças lá, é uma beleza. Mas é o que dá, às vezes, substância pro existir, né, cara? Que traz legitimidade para Faz toda a diferença. Para nossa vida. É o nosso propósito, aquilo nosso que faz a propósito. gente caminhar. Muito bom. E é interessante que, quando eu fui pensar em nomes, né, pra gente poder conversar, Sim. conversa com o Doc, aqui eu falo de dilatação da aorta, falo de arritmia, falo de infarto. E aí, eu fiquei pensando, poxa vida, como trazer alguém para falar de alguma coisa diferente? Boa. E eu lembrei muito da sua história, você vai poder falar dela. Vamos. E, assim, essa questão da humanidade. Mas eu queria trazer... Eu vou inverter nossa pauta. Tudo bem. E aí a ideia é o seguinte. O Guto, você tem uma característica interessante. Quer dizer, dos treinadores que eu conheço que trabalham com alta performance, poucos acabaram desenvolvendo uma expertise em treinar médicos. Boa. E você meio que quase que organicamente ganhou uma capilaridade no meio médico aqui na região de Campinas. Isso. E você treinou médicos muito, muito importantes nessa questão de treinamento de liderança, inteligência emocional, comunicação, oratória. E eu queria ouvir de você um pouquinho de onde que você acha que chegou, ou por que teve tanta organicidade, vamos dizer assim, de você treinar médicos. Excelente, excelente. Primeiro tem algumas histórias que são mágicas, né? Meu pai, ele sem sombra de dúvida é o meu maior herói, é uma pessoa com a qual eu sempre admirei e sonhei. Hoje um grande comunicador, quando a gente ouve meu pai falando, proferindo uma palestra, a gente vê que realmente eu tive escola de vê-lo fazendo desde muito pequenininho, e ele contava uma história sempre, que ele queria ser médico, e ele prestou 6 anos medicina, e depois desses 6 anos, dessas 6 tentativas, muitos amigos que estudavam com ele passavam, até aqueles que tiravam dúvidas com ele, ele não passou. Ele acabou indo para a área da administração, trabalhou na área da comunicação, se desenvolveu, e sabe aquela paixão do médico ser aquela situação quase que inatingível? Isso sempre fez parte da minha vida, né? Aí me recordo tá me vindo aqui esse insight. Você teve vontade alguma vez de ser médico? Tive. No dia 1º de maio de 1994, na morte do Ayrton Senna, eu fiquei sabendo que ele estava com morte cerebral.
Aí eu falei, pois eu vou estudar medicina para descobrir a cura da morte cerebral. Sem ter a menor dimensão do que eu estava falando. E aí eu tive ventilei a ideia de ser médico, mas refleti muito. A capacidade que o médico tem de mudar, muitas vezes, uma situação de transformação que uma pessoa passa. Bom, a vida passou, caminhou, nunca pensei, de fato, mais seriamente em ser médico. E fui ser administrador, trabalhar com livros. Na área dos livros, conheci grandes médicos, o que fortaleceu a minha paixão por eles. E me vejo treinando executivos aqui em Campinas. Logo que eu cheguei, falei para o Eduardo, nosso diretor Eduardo Mendes, abraço para o Eduardo Mendes também. Abraço, Eduardo. Que é um cara que fez querido. Parte aí do seu história, do treinamento. Também, da nossa história. E o Eduardo, eu falei, cara, nós precisamos trazer uns caras grandes para cá, para o treinamento. Porque eu fiz o treinamento, se mexeu muito comigo, e esse é um treinamento para nego top. Eu falei, Guto, vamos com calma. Não sei se o treinamento é tão assim. Mas foi isso que eu comecei a fazer. Eu sempre entendi que o Mastermind, pela sua metodologia, trazia uma transformação e tem algumas características neles muito especiais, como, por exemplo, desenvolver uma personalidade agradável. Eu falei, isso aqui tem a ver com médicos, tem a ver com o dia a dia do médico. Desligar do piloto automático e viver uma vida que vale a pena. Tem a ver com médico, isso aqui precisa ser trabalhado com médico. Conseguir a cooperação não só de uma situação, de uma pessoa, com base em um processo, tem a ver com médico. Comecei a falar, cara, isso aqui tem a ver. E comecei a ir atrás. Isso de uma maneira, assim, beleza. Pois a vida foi levando, foi caminhando de uma forma até bem interessante. Eu comecei a treinar alguns profissionais da área da saúde e comecei a chegar mais próximo ao grupo dos médicos já em 2016, quando entrei na Mastermind. Mas foi no final de 2016, com uma história que aconteceu conosco, com a minha família, que a gente entendeu. Cara, que era uma foi 2016 a sua história. Eu vou pedir pra você contar, porque eu te conheci, então, 2 meses depois. A gente se conheceu, Bruno, janeiro de 17. Corredores da FGV antes. Não, a gente fez o pleno junto, foi fim de janeiro de 2017. Perfeito. Tinha acabado de acontecer. Fez o depois. Então, perfeito. Você me conheceu no luto da perda da minha irmã. Minha irmã faleceu no dia 25 de novembro de 2016. Naquele dia, nós nos demos conta que o Natal daquele ano seria comemorado 1 ano da partida da minha irmã. Ia ser algo bem desafiador. 1 mês. 1 mês. Então foi em novembro. E eu ainda enlutado estava em janeiro de 2017. Foi fim de janeiro, 2 meses. E ali a gente já começou a conversar um pouco mais sobre isso. Mas em especial, uma professora de dança, jovem, alegre, dinâmica, que passou alguns meses, ali provavelmente setembro, outubro, com umas dores na batata da perna, imaginando que era uma cãibra, porque ela era professora de dança irlandesa, e aí a situação foi se agravando, marcou até um ortopedista para o dia, se eu não me engano, 16, aí ele falou, Pia, podemos jogar para o dia 23, porque eu tô com um compromisso aqui? Pode, tudo bem, já estamos até aqui, agora a gente espera um pouquinho mais. E por uma sucessão de erros e situações, ela volta no dia 20, se eu não me engano, ou 21, num domingo, ela voltava de Bauru, sentiu dores muito fortes, aí o namorado dela... Na panturrilha? Na panturrilha. Logo que chegou na casa dele, ela subiu 4 lances de escadas, coisas que hoje a gente entendendo, o processo é uma coisa absurda. E aí ela começou a ficar... ele fez uma massagem ainda, falou, deixa eu ver se isso aqui não é mesmo uma cãibra. Imagina quanta loucura, né? Dentro desse processo, dessa avalanche de situações que foi sucedendo. Na segunda-feira ela foi trabalhar, sentiu muito cansaço e foi ao hospital perto na cidade onde ela trabalhava ali, para poder ver o que estava acontecendo. E aí naquela coisa, né, final de dia, lotado, aquela maluquice danada, o atendimento dificultou, pá.
por uma infelicidade, o médico pediu para fazer o exame que se faz, mas ela não tomou contraste, e aí ele descartou as possibilidades de TEP, ela estava muito ansiosa com uma apresentação de Natal que ela faria na cidade, e o diagnóstico foi, bom, provavelmente você está com uma crise de ansiedade. Bom, isso era por volta de umas 6h30 da tarde, minha mãe foi buscá-la às 10h30 da noite, e o médico ainda olhou para ela e falou assim, olha, 2 hipóteses, talvez ela tenha cheirado uma carreira de cocaína e dá uma coisa no coração, aí uma coisa, um descompasso, ou essa menina está com uma crise de ansiedade. E deu alta para ela. Pois 10 horas depois, às 7h30, 8 horas da manhã, ela desfalecia no colo do meu pai, em casa, vítima ali de uma tromboembolia pulmonar. E a questão era, puxa vida, depois passou, 4 dias até dar a morte cerebral, olha que coisa, né? Me veio um insight aqui hoje e agora eu tô lembrando que minha irmã teve, obviamente o cérebro inchou a partir de uma parada cardiorrespiratória, ela teve uma morte cerebral decretada e no dia 25 de novembro ela veio a óbito. E ali, cara, veio um sentimento, né? Num primeiro momento, num sentimento de que aonde foi que a gente errou? Mas se foi no médico quando precisava, foi ao hospital, fez aquilo que podia. E a gente foi procurar entender algumas coisas, e eu digo que são algumas coisas que a gente não compreende com a mente, mas Deus vai fazendo seus caminhos. Minha mãe conversou com o diretor do hospital algum tempo depois, alguns dias depois, ou um mês no máximo depois, ainda no ano de 2016, e ele tinha uma advogada de um lado, uma outra do outro, o jurídico do outro. Ela falou assim, eu não quero ninguém, porque nós não vamos entrar com nenhum processo. Eu só quero conversar com você. E lá ela deixou uma carta que explicava quem era a filha dela, que ela pediu para que fosse entregue para o médico, que errou com ela. E aí, isso passou. Muitos familiares falaram, você não vai entrar em processo? Não vou, gente, não vou, nada vai trazer de volta a minha filha. Ela tinha 32 anos, 7 meses de um casamento, enfim. E aí, nós seguimos a nossa vida. Nesse momento, eu entendi que algumas situações aconteceram ali. Um piloto automático, uma dificuldade com o volume de trabalho, às vezes a falta de atenção a detalhes para atender um paciente, entender melhor a dor, entender melhor o que acontecia. Entendi que era importante treinar médicos. E a vida foi seguindo, fui treinando mais médicos, as coisas aconteceram, até que eu tive a alegria de 3 anos depois da morte da minha irmã, treinar o médico que mandou embora o médico que errou com a minha irmã. Só que eu não soube, durante 11 das 12 semanas do treinamento Mastermind, que ele era o médico. Foi justamente numa sessão 11, a sessão onde a gente trabalha um pouco a emoção, que por uma coincidência, um outro médico me pediu uma palestra. Eu falei, olha, eu já vou dar uma palestra pro doutor tal. E ele disse assim, mas você fala para médicos? Eu falo. Afinal, eu perdi uma irmã por um erro médico. Eu não trato isso na palestra, mas eu falo para médicos da atenção. No intervalo, eles se conversaram, aí caiu a ficha. Falou, então o Guto é irmão da Bia? E aí ele associou o sobrenome, Cáter, e veio conversar comigo. Era um intervalo entre a sessão A e B. Eu falei, sou eu mesmo. Então você que é o doutor que era o diretor de lá, sou. Aí ele falou, cara... E ele foi lá e deu uma apresentação. Eu lembro que você me contou. Isso foi forte, porque ele falou, olha... Sim. Eu conheci uma mãe que tinha a ternura no olhar. E ele falou que ela dispensou mesmo quem era do jurídico e conversou de igual para igual. Me esperou até o final. Quando a gente chegou no estacionamento, ele falou, quero que você diga uma coisa para tua mãe. Diga para tua mãe que eu entreguei a carta que ela me deu pro médico. E naquele momento eu segurei a emoção, falei, cara, muito obrigado, só tenho a agradecer. E falei para minha mãe, no dia seguinte,
sabe aquele médico que eu te perguntei, que era daquele hospital, que a gente conversou? Sei. Ele realmente é o médico que conversou com a senhora. E ele contou tua história lá. E ele pediu para te dizer que entregou essa carta, como você pediu. E que ele e o médico que erraram choraram 40 minutos em cima dessa carta. Porque ele tinha feito os procedimentos certos, mas a interpretação errada. E ele me disse que quando um médico perde uma vida, não tem nada que substitua isso, que é a maior dor que se tem. Ela ficou calada. Terminamos de almoçar, lavou a loucinha dela e me chamou. Guto, vem aqui. Aí deu aquele frio na espinha, né? Eu quero que você mande uma mensagem para esse médico, que é o seu aluno. Diga para ele que eu e seu pai já estamos bem. Que o noivo da sua irmã arrumou uma pessoa, já casou, tem uma filha e que tá levando a vida dele bem, com alegria. E diga também que vocês, irmãos, já estão trabalhando esse sentimento em vocês e está cada dia mais leve. E envia a esse médico nosso perdão. Caraca. Porque ninguém merece viver com uma dor assim. Agora você vai lá, meu filho, e treina o maior número de médicos que você puder. E aquilo, então, que era uma dor, em fração de segundos, foi digerido, absorvido e se tornou um propósito. Hoje, eu treino médicos para tornar ainda melhor a vida dos pacientes, mas, acima de tudo, dos próprios médicos que têm os seus desafios. Caraca! Fiquei sem ar. E eu já ouvi várias vezes essa história, mas acho que talvez não assim. Ô Guto, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha que mais falta? Porque o pior lugar para um médico atender é no pronto-socorro. Você tem muito pouco tempo para decidir uma coisa muito séria. Quando você, por exemplo, põe esse paciente para dentro, interna, boa, ele é revisto várias vezes. Então, mesmo que você não preste atenção em um detalhe, o paciente não saiu da sua frente. Então, você tem a oportunidade que outro colega veja, ou você vê mais tarde, revê, reavalia. Sim. E aí, essa questão é muito levada ao limite. Tá. E quando você treina uma coisa nas pessoas, que é a primeira coisa que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, a questão que eu quero que você fale do autocuidado médico. E é a questão de como que você orienta esses médicos a gerir a própria vida, porque é uma variável que pega demais. É assim, o cara dá plantão no hospital A, 24 horas na segunda-feira. Perfeito. Ele sai de lá e não vai para casa, ele vai para um serviço B. E às vezes vai fazer uma cirurgia, e aí depois do serviço B ele vai ainda passar visita no hospital antes de ir para casa. Então, quando você fala que esse cara trabalha realmente 36 horas, várias vezes acordado, de pé, ou atendendo pacientes, cara, eu sou testemunha viva de que, assim, por mais que você queira dar toda a atenção do mundo, não tem carga de energia o suficiente. É impressionante essa questão do esgotamento, quando baixa a chave, a paciência baixa, o nível de atenção baixa, e não é voluntário. Mas a forma que eu vejo de prevenir isso é o cara trazer para si a gestão da vida, o médico trazer para si a gestão da própria vida. Perfeito. Porque aí ele tem que entender que ele atende uma Bia, que é aquela pessoa que tem 5 minutos com você naquele pronto-socorro lotado. Tem uma história. E aí, como que você aborda isso nesses médicos para que eles possam assumir um pouco mais o controle das próprias vidas e consigam melhorar esse cuidado? Excelente. Primeiro de tudo, é importante a gente entender que dentro de um treinamento onde a gente já treina executivos, empresários, pessoas que estão em desenvolvimento, temos médicos. Todos nós, médicos ou não, somos vítimas de um piloto automático. O piloto automático é muito simples. E vou contar uma história quando eu, de fato, pude perdoar esse médico.
O piloto automático nos faz fazer coisas mecanicamente. Nós terminávamos as sessões lá na FGV, você frequentou lá um tempo, hoje a gente está na Praça Capital, a gente está em outro espaço, mas era lá no centro da cidade de Campinas. E aquilo eu fazia várias vezes por semana, diariamente aquele caminho. Chegou um dia, eu, Guto, professor de treinamentos de alta performance, já tinha perdido minha irmã, já tinha seguido muita onda, era uma dessas sessões maravilhosas que nos deixam até no ar, voltava para casa por volta de 11h30, 11h40, que é o horário até dispensar as pessoas, 11 horas termina o treinamento, aí a gente faz uma reunião com os apoiadores e pum. Quando eu fui fazendo o trajeto da minha casa, e ali perto da altura onde ficava o antigo Furlan, ali numa pracinha que tem, indo para Barão de Itapura, eu estava indo numa velocidade relativamente devagar, mas eu não parei num semáforo vermelho e não percebi absolutamente nada. Chovia naquele dia, leve, e um senhor de guarda-chuva e um saquinho de supermercado do outro lado atravessava na faixa de pedestre. Eu não percebi o movimento e quando eu vi eu estava em cima dele, eu brequei, meu carro deslizou, eu atingi esse senhor numa velocidade baixa que foi o suficiente para derrubar o saquinho de compras da mão dele e ele me olhar perplexo com o guarda-chuva e dizer para mim, o que você está fazendo? Nesse momento, desci do carro, pedi desculpa, ele pegou o saquinho e disse, tudo bem, só põe a cabeça no lugar, você podia ter me matado. Por que a gente dirige desatento? Por que a gente deixa passar coisas importantes no nosso dia a dia? Por que a gente se foca de tal maneira em alguns objetivos a esquecer tudo no nosso entorno? Esse é o piloto automático que a gente é ligado, muitas vezes. É uma falta de atenção ao que está acontecendo com você. Com o autoconhecimento, a gente vai entender por que eu estou vivendo esse processo, por que eu estou agindo dessa maneira. E quando a gente entende isso, é que a gente consegue transformar. Então, trazendo a realidade do médico para uma relação geral, o mundo está ligado no piloto automático. As pessoas fazem automaticamente sem pensar o que estão fazendo e muitas vezes alguns vícios, como por exemplo dirigir teclando, como por exemplo dirigir em alta velocidade, ultrapassar em lugares proibidos, são inseridos no nosso dia a dia sem que a gente se dê conta. Não almoçar, não dormir. E aí a gente começa a entrar num piloto automático causado por diversos motivos, objetivos pessoais, individuais, dificuldade financeira em que a gente precisa buscar alguma coisa e a gente vai se perdendo de nós mesmos. Então é a hora da gente parar, olhar para dentro de nós e entender como é que meu comportamento está daqui para diante. Então quando o médico chega, ele já chega só de me receber, fazer uma entrevista e entender que ele tem a necessidade do treinamento para desenvolver alguma potencialidade ou alguma fragilidade, ele já para. Você acha que nesse momento em que você tem a primeira conversa, você já meio que filtra quem tem uma predisposição a parar e analisar? Exato. Existem médicos que não me receberam até hoje. Beleza. Não tem tempo para isso. E tá tudo não bem. Não tem interesse. Enfim, ou não tem o interesse, me recebem, mas não tem o interesse. Querem... Mas quando a pessoa para, ouve, recebe, até porque geralmente foi recomendada por alguém, a gente não sai batendo na porta de ninguém. Para estar numa sala mastermind tem que ser recomendado por alguém. Tá. Então, olha, fulano de tal, que é uma pessoa próxima, te recomendou. Aí ele para e fala, por que será? Por que será que eu, nesse momento? E aí, a partir do momento que ele para, ele está se permitindo um tempo para si mesmo. Para alguns empresários, inclusive médicos, eu digo assim, você tem 4 horas por semana para cuidar de você, para olhar para dentro de você e estabelecer acordos e contratos com você mesmo. E se a gente for parar para pensar, não. Eu vivo em função dos outros.
Cara, você sabe que eu costumo falar na minha palestra, e você falando isso, essa questão reativa o tempo todo, né? Eu odeio quando... E eu sou um cara que eu tenho um problema, que eu acumulo muita coisa, muita Sim. tarefa, etc e tal. Apesar de conseguir manter um nível de produtividade alta durante um bom tempo, sentindo que eu que estou pautando, é comum. Em algum momento do ano, isso acontece umas 2 ou 3 vezes no ano, e eu sinto que eu perco a pauta, eu perco a capacidade, eu viro escravo da agenda, e é o momento de parar. Mas é muito fácil, né? E aí eu falo essa questão de viver a vida, e tem gente que faz isso o normal. E aí eu falo que é viver a vida como se estivesse num trem fantasma, de carona. É isso. É muito isso, né, Gutão? É a carona. Você Eu acho tá que de a carona da é até existência. melhor do que dizer que tá em função de alguém. Porque às vezes você não tá em função de alguém, você tá de carona. E só que você não sabe quem tá no controle. Exato. Cada hora entra um motorista maluco lá. Você não tem o controle e muitas vezes do seu próprio carro. Você permite que entre no trem qualquer fantasma, um, qualquer e vai, vai pra um lado e vai pro outro, não sabe nada. E hoje os gatilhos gatilhos vendem para as nossas aflições, para as nossas ansiedades. E parece que quanto mais ansioso a gente fica, menos donos de nós mesmos nós estamos. Esse é o momento, Bruno, de parar. E olhar para si. No teu caso, no primeiro treinamento, você fez o oratória com um objetivo de melhoria. Tínhamos ali naquele momento meu coração saudável como algo que te fazia parar para torná-lo ainda melhor. Mas quando você decidiu o Lince, é parar e dizer, mas por quê? Vou precisar falar de liderança. Por que falar de inteligência interpessoal? Por que trabalhar comunicação? Porque, veja bem, do pronto-socorro, a sala de cirurgia, junto com toda a equipe, com os instrumentadores e tudo mais, a uma consulta pediátrica, você desenvolve a sua liderança. Você precisa de inteligência interpessoal com o paciente e com o entorno. E, acima de tudo, você precisa de comunicação eficaz. Então, é sobre isso que eu quero falar. Essa questão, para mim, fez muita diferença no curso, a conversa com o paciente. Foi um curso para eu me comunicar, para dar palestra, para falar no vídeo do YouTube, etc. Mas como melhorou o diálogo com o paciente? E o que eu percebo, e eu quero entrar muito nisso, nessa questão da sua história, porque assim, na sua história tem essa questão do piloto automático do médico. Tem. Mas tem um processo de diálogo que eu tomo esse cuidado no consultório. Sim. Óbvio que o cenário de consultório é um cenário muito mais tranquilo que de pronto-socorro, né? Sim. É bem mais oxigenado. Mas tem essa questão de que você pega o paciente e você abre um espaço de diálogo com ele para entender a percepção desse paciente, né? Então, assim, chegar para esse paciente e falar assim, olha, o que você percebe do tratamento? O que você está sentindo disso? Faz sentido para testar a comunicação, né? Inclusive, eu estava assistindo esse final de semana um vídeo de vendas. Eu também fiz o treinamento de vendas depois. É verdade. Porque não deixa de ser uma venda... Não de necessariamente pecuniária. É uma venda de ideia. Exato. Você precisa da aderência da pessoa, né? E aí eu queria que você discursasse um pouquinho sobre isso, essa questão da importância da comunicação eficaz. Ótimo. E eu queria te fazer uma pergunta bem objetiva. Tá. Você acha que a conversa do médico tem um poder de curar? Excelente pergunta. Uau, essa pergunta eu gostaria muito de fazer para o meu autor, Bruno Colontoni, do Viva Sua Cura. Boa. Sim, eu acredito que toda conversa tem o poder de curar. Porque se nós estamos ligados num piloto automático, estamos suscetíveis a outras pessoas pegando o comando na nossa vida, se a gente ouve uma voz dizendo, pega o volante e cuida você agora do seu caminho, é essa voz que faz a gente quebrar esse ciclo. Eu não sei exatamente, para cada um essa voz pode ser de uma forma, pode ser de alguém mais relevante, mas é importante que ela chegue. E eu acredito que hoje o médico tem o poder, pela autoridade que lhe foi dada, de conseguir isso. Vou contar um pouquinho mais da nuance da conversa do médico com a minha irmã, que ela relatou para os meus pais. Ele dizia para ela, viu, você usa drogas? Uma pergunta
padrão, ela está com falta de ar, tudo bem, existe uma característica técnica. Não, eu estava na minha aula de dança, dando dança para as minhas alunas. E você já tem algum problema com isso, com aquilo? Uma menina saudável, praticamente atlética, isso, aquilo outro. Não tinha muitas coisas. Por quê? E ele foi fazendo algumas perguntas por eliminação e disse, não, TEP, eu acredito que não é. Parte da panturrilha não apareceu nessa conversa, será? Provavelmente deve ter aparecido e ela com a ideia de que isso era uma cãibra, porque ela usava muito por causa disso, né? E talvez ela também com alguns medos e anseios, porque o médico também estava correndo. E num determinado momento, ele diz assim, você anda muito ansiosa com alguma coisa? Aí ela, isso eu ando sim, muito ansiosa, porque eu vou fazer a minha apresentação, e eu vou ter uma apresentação, isso é importante para mim, isso pode ser uma crise de ansiedade, é verdade, pode ser, por quê? Porque para ela aquilo tem uma força, e tem quando você está construindo uma hipótese diagnóstica, você pergunta assim, ansiedade compõe um leque de possibilidades? Opa. Compõe. Só que assim, não é a principal, né? Então, eu tomo um cuidado. Cara, esse negócio da ansiedade, porque eu tenho muita ansiedade no consultório, mas assim, se você põe como ansiedade a primeira hipótese, passa tudo. Passa a tromboembolia pulmonar, passa o infarto, passa a angina, passa o AVC, passa. Mas vai passando... Bruno, olha que coisa interessante. Você fez uma pergunta aqui que ela é muito peculiar. Mas será que não apareceu a conversa do... Talvez o piloto automático não tivesse só no médico. Tivesse também na minha irmã. Porque ela também estava no contexto. Porque, veja bem, a tua irmã, como leiga, tem todo o direito de esquecer que estava com dor na panturrilha. Porque a queixa dela foi falta de ar e a dor na panturrilha estava esticada por uns dias, né? Mas ela até falou, né? Mas ela também no piloto automático... Mas passa, assim, uma informação muito... Isso. E aí é isso. Se agora, você não tá... agora, o que eu penso? Da mesma forma que a falta de um cuidado, de um autocuidado, pode matar? Vamos lá, né? Do autocuidado, eu cuidar de mim mesmo. Tá. A falta de cuidado com o outro também pode acarretar em coisas mais graves. Da mesma forma, se o meu autocuidado pode salvar, eu acredito que o cuidado do médico na comunicação pode salvar. Ele salva como? Pelo olhar, pela atenção, por prestar atenção aos detalhes. Princípio número 7 de personalidade agradável. Preste atenção aos detalhes. Detalhes que muitas vezes são detalhes, mas que podem trazer à tona coisas maiores. E o princípio número 8 que eu gosto muito fale daquilo que é importante, do que interessa a outra pessoa e ouça atentamente. Talvez nesses 5 minutos que eles têm para fazer a coisa acontecer, essa seja a característica mais desafiadora. Como é que eu posso desenvolver mecanismos para ouvir melhor e para conseguir perceber um pouco mais os riscos que aquela situação me coloca? E aí a gente vai mergulhar num ponto mais abaixo, e que eu não quero deixar única e exclusivamente para o pronto-socorro, porque aqui a gente tem uma realidade que a gente sabe que talvez não mude do dia para a noite, mas quantas vezes a gente não está sabendo escutar, Bruno, no nosso consultório? Ou eu posso ir até mais além, quantas vezes a gente não escuta nem os nossos próprios filhos? E quando a gente fala de ter um papel de autoridade dentro de casa, de pai dentro de casa, a gente não consegue ouvir o que nossos filhos estão falando, os sinais que eles estão nos mandando. Então que a gente não tenha aqui uma discussão única e exclusivamente para o médico, mas que a gente traga para si e entenda que o médico passa por esse processo de piloto automático, e assim como a gente ajuda pessoas a desligar o piloto automático, a olharem para dentro de si para se tornarem melhor e para salvarem vidas, porque a gente também salva vidas, o médico pode fazer toda a diferença por meio da sua abordagem, por meio da sua comunicação. Eu tentei procurar aqui, não achei. Porque tem tipos de erro médico, né? Tem o erro do médico, por exemplo, que atendeu... Aliás, isso é um tema excelente para...
Esse é um tema excelente para a gente tratar aqui no podcast, que é o tipo 1 e o tipo 2. Eu não sou expert nisso, mas eu vou trazer o Dr. Thiago Grangeia. Tiagão, prepara que você vem aqui, hein? Mas tem um tipo de erro, que é o erro que o médico, por exemplo, vê uma tromboembolia pulmonar. Tá. E aí ele acha que todas as faltas de ar são tromboembolia pulmonar. Pô. É normal, é do ser humano isso. Entendi. E tem o médico que tá no piloto automático. Mas tem jeitos de errar. Então veja que às vezes também ser atencioso demais é legal, faz diagnóstico. Correto. Mas você não pode se comover demais com um super diagnóstico. Embolia pulmonar não é tão raro assim, mas às vezes faz uma doença super rara. Você fala, uau, é uma doença XYZ gravíssima, raríssima, pouquíssimo prevalente, mas que uma ação salvou a vida do paciente. É tão difícil essa gestão. E aí, o que eu percebo muito, Guto, real, tá? É que uma noite bem dormida, você estar descansado. Quando eu entrei na Unimed Campinas, eu comecei a dar plantão no hospital aqui no centro de Campinas, e eu tinha acabado de abrir a clínica lá em Barão Geraldo. Ou seja, eu estava começando o meu consultório, né? E aí, eu lembro que eu dava plantão na segunda-feira à noite e na terça de manhã eu ia pro consultório. Tá. E no segundo ou terceiro plantão eu falei, eu preciso mudar a minha agenda. Porque eu preciso estar bem para essas pessoas. E a minha noite de sono ruim... E eu nem tinha passado pelo processo de emagrecimento, de mudança de estilo de vida, mas o meu processo já era do tipo, eu preciso estar bem. Não dá pra ser com esse banho rapidão que eu tomei aqui e vim pro consultório. Eu tenho que estar inteiro para esses pacientes. Perfeito. E aí, quando você para pensar, tudo bem que eu pensei ali para aquele momento, para terça-feira de manhã, mas você tem que estar inteiro sempre. É verdade. Não é verdade, Gutão? E aí a gente entra nesse processo mais amplo. Qual é o cuidado que cada um de nós está dando hoje para as pessoas? Qual é o cuidado que eu tô dando para minha própria vida? Qual é o cuidado que eu dou para o outro? E eu vou além, Bruno, para a gente também fazer uma reflexão, porque dentro do Mastermind a gente olha as 5 saúdes, né? A saúde. Como é que eu tô... Qual o cuidado que eu tô dando pro meu físico, pra minha saúde física? A gente falou aqui de horas de sono. É um dos pilares da medicina do estilo de vida. Como é que está a minha saúde familiar? Olha só, será que reverbera a minha impaciência? Será que reverbera o meu clima de desarmonia em casa ao sair e ir para o trabalho, às vezes numa distância mais perto, mais longe, uma discussão por telefone que acabou ali na porta do hospital? Como é que está a minha saúde profissional? Eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo? Eu estou comungando dos mesmos valores? A gente tem ouvido muitos profissionais da área da saúde. Deixa eu te cortar e te fazer uma pergunta. Favor. Qual é a taxa de insatisfação com o desenvolvimento da própria carreira que você chuta? Pode ser um chute, não tem problema. Que os médicos que você treina têm. Dos médicos especificamente, eu não sei. Existe uma situação de que 50% da população não está satisfeito fazendo o que faz. E a pergunta é, mas por que você faz? O que eu entendo dos médicos, existiria uma diferença entre a insatisfação profissional versus o esgotamento. Porque às vezes a pessoa está insatisfeita com, por exemplo, os plantões que ela dá, porque ele não largou a agenda de consultório, e aí ela tá consultório, vamos dizer, de segunda a quinta, na sexta-feira plantão, sábado já tá moído, ou faz mais um meio período, e aí a questão, ela vai começando a se jogar. Mas o que eu acho que é mais forte se a gente começa a estudar, e aí a gente tem dados da questão da saúde mental na área médica. Primeiro, 20% dos médicos homens têm uma taxa de vida menor do que a maioria. 30% das médicas vivem menos do que a maioria da população. Isso por questões naturais, pandemias e... Tem uma exposição biológica. Tem uma questão também de sobrecarga de trabalho. Sobrecarga, de estresse, isso, aquilo. 46% dos médicos sofreram ou estão em processo de burnout. 44% sofrem de depressão.
E aí a gente vai vendo, inclusive, questões de incidência maior no consumo de drogas. Também não tem aqui abuso os números de álcool, drogas, aumento de prevalência de pensamento suicida e às vezes até de suicídio. Que chega a ser até 4 vezes maior do que na população em geral. E aí, até mesmo motivado pelo cansaço, esgotamento, erros médicos e outras questões mais. Então vamos lá, olhando de uma forma mais ampla, saindo ali do papel de vítimas e indo para um papel mais social transformador, trabalhando ainda sobre a saúde profissional. O médico também precisa de cuidado. Os profissionais de saúde em geral, a pandemia está aí para não negar, o Mastermind a gente deixou de funcionar no dia 19 de março de 2020, no dia 3 de agosto estávamos abrindo turmas e fazendo com quê? Com grande parte de profissionais da saúde em sala, porque quem que estava precisando ali de apoio, de suporte? Aqueles que não pararam. E nós fomos lá contribuir também com a nossa parte, peito aberto, e vamos em frente, vamos enfrentar o que tem pela frente. E dia 3 de agosto, sem perspectiva nenhuma de vacina, esse tipo de coisa, nós reabrimos as turmas Mastermind com todos os cuidados que a gente precisava ter para treinar profissionais na área da saúde. Então, isso na saúde profissional. A saúde social, de devolver um pouco para a sociedade e de também vivenciar um pouco essa questão comunitária. Poxa, o médico é uma figura tão importante, tão relevante, mas muitas vezes não tem vida social. Não tem vida com os amigos, não tem vida numa sociedade, não consegue fazer um voluntariado. Muitos médicos dizem, não, eu quero ser voluntário de uma causa. Vou fazer algumas cirurgias. Não faz, né? E não faz por falta de não tempo, faz, não se organiza, não arruma agenda. Organizar, não tem a saúde social. E a saúde espiritual? Onde está Deus? E aí eu acho que é mais bonito e mais forte, porque você tem um testemunho muito bom disso, com a história do teu filho, que quando não nos resta mais o controle de nada, nós precisamos confiar em Deus. Não só nesses momentos, devemos sempre, mas como é que está a saúde espiritual? Quando nem tudo são as respostas. E de saúde espiritual em especial, falar um pouco da reação da minha mãe, como é que ela chegou num ponto de enviar um perdão 3 anos depois para o médico que errou com a minha irmã. Com 2 semanas ou 3, 20 e poucos dias que a minha irmã tinha falecido, eu vejo minha mãe se emperiquitando, arrumando uma bolsa, saindo. Onde você vai, mãe? Nós estávamos todos de luto, ninguém falava mais nada. Faltando 1 semana lá para o Natal. Ela falou, estou indo no velório de um menino de 24 anos. Uma amiga minha me ligou que a mãe está desesperada e pediu para eu lá dar umas palavras para ela. Como eu já passei por isso, eu vou lá para consolar. Falei, oi? Oi? Meu filho, eu preciso ajudar essas mães. Eu preciso levar para elas um pouco da esperança que eu tenho do que aconteceu com a Bia, porque eu tenho certeza que ela está bem. A fé faz uma mãe de 60 anos de idade, 60 e poucos anos de idade, e falar para uma outra mãe de uns 50 sobre o que a mantinha em pé 3 semanas depois da filha. Você sabe que essa questão de trabalhar a espiritualidade entre os médicos é um desafio grande. Tem um preconceito grande sobre a questão religiosa, né? De aderir a uma religião, mas eu sempre discuto isso com quem é da religião, quer dizer, tem como você ter uma espiritualidade bem desenvolvida sem religiosidade? E várias pessoas falam, tem, mas assim, no meu caso especificamente, eu falo isso no capítulo do livro, a religião ajuda. E às vezes vale a pena você tentar ter um método, entendendo que tudo que é humano é imperfeito, todos os problemas envolvidos, que eu sou super crítico também, mas a gente colocando o filtro e tentando tirar o que traz de bom, você ter um método e ter ferramentas, né? Para você tirar disso alimento para nesse momento que eu sempre falo, que sempre chega o dia para todo mundo. Que o chicote estrala. Sabe? Eu uso esse termo, que o chicote que você não sabe quando vai ser. E que é muito louco, porque a hora que ele estralar, você tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Sabe? Vai doer,
Mas assim, é como a questão de você estar preparado com uma previdência, estar preparado com massa muscular o dia que fratura o fêmur, ou você estar preparado espiritualmente para o dia que você precisar de apoio espiritual nesse sentido. E você já ter isso elaborado sem precisar elaborar ali no meio da lama, né? Tô ferrado aqui. Quando eu digo especificamente da religiosidade, eu digo assim, se a gente ainda tiver uma fé em algo, como um método, não importa a denominação. Exatamente. Você já se coloca numa situação que eu entendo, fazendo também os treinamentos Mastermind e trabalhando, que trabalha uma característica que é a nossa humildade, de ter consciência de que nós não temos controle de tudo. Tem uma das leis do autocontrole, dos 33 princípios de controle de preocupação, que é acreditar em Deus, acreditar que quando você não tem mais respostas, né, você pode acreditar. Porque, de fato, o universo, ele conspira. E quando você tem essa maturidade, vamos lá, usando o exemplo da minha mãe, quando ela sai para um velório para falar para outra mãe sobre esperança depois de perder uma filha há 3 semanas, sabendo que ela ia derramar ainda litros e litros de água, de lágrimas e de uma vivência que talvez ela nem soubesse se ela ia ter o sentido. O que eu posso dizer para você, Bruno, é que a saúde espiritual é um diferencial para dar suporte. E se a gente consegue, ao menos, respeitar a fé do paciente, já ajuda muito. E você sabe que a gente, na cardiologia, a gente vive... Depois eu vou ver se eu acho espaço para ler um parágrafo. Mas a gente, na cardiologia, a gente vive um dilema muito grande. Tem uma determinada religião que não pode receber sangue, né? Sim. E isso, às vezes... Para alguns médicos é super difícil e critica-se bastante. Mas como você questionar o valor da cosmovisão de alguém? Mesmo não sendo a minha. Assim. Porque às vezes para a pessoa aquilo é tão importante, mas tão importante que ela prefere morrer mesmo. E a gente... É um dilema. É um dilema. Esse é um gigantesco, gigantesco. Mas que sim. Independente da questão, não dá pra gente como sociedade ou pra gente como ser humano que tá com uma tomada de decisão lidar com uma hostilidade em relação a esse processo decisório. Sim. Que eu acho que é a grande dificuldade. Seja qual for a decisão, não, eu digo muito isso e o treinamento nos ajuda nesse aspecto, não é o que falamos, mas como falamos. Desenvolver uma personalidade agradável, conseguir cooperação, lidar com situações desafiadoras ou pessoas difíceis, é muito mais do que você vai falar. Mas é a forma com que você fala, é o jeito com que você argumenta. E aí vem a questão da conversa com o médico, né? Vem a questão da conversa com o médico. O médico que... eu vejo muito isso, sabe? Assim, essa questão do médico que pega na mão do paciente, que olha no olho, sabe? E para mim... hoje eu tenho 40 anos. Eu me formei com 23. E óbvio que um médico aí dos 23 aos 30 se incomoda muito quando fala, menininho novinho. É verdade. E porque você fala, poxa, mas eu estudei, eu sei o consenso do ano passado, e esse veião aqui que não estuda nada. Mas hoje, né, com 40 anos e tô indo para 17 anos de formado, estou com 17 anos de formado, indo pro 18º, o que eu percebo é que, assim... A sofrência da vida, aquele stick puxa da vida, sabe? Aquele pão amassado e batido que apanhou, ele faz de mim um médico muito melhor. Perfeito. Então, quando eu viro para um paciente que está desesperado, fazendo um pré-operatório de câncer de mama, ou para um paciente que está desesperado, com medo de fazer uma revascularização miocárdica, eu viro para ele e falo assim, olha, deixa eu te contar a minha história. E aí eu falo do Davi. E eu não tenho muito medo de falar. E eu falo, deixa eu te contar a minha história. Estava eu indo pra maratona de Nova York, meu filho, e aconteceu, e eu não entrei no Google. Porque mesmo sendo médico, eu não era oncologista, nem oncologista pediátrico. Eu não entrei no Google. E aí o cara olha e fala,
Uau. Foi porque eu sabia que eu não tinha condições emocionais de interpretar o texto que estava ali. Então, se você entrar, você vai pirar o cabeção. Uau. Né? E deixa eu te falar uma coisa. Vai dar tudo certo. E essa dor que você tá sentindo agora, passa. Uau. E aí... muda a conversa, porque é como se eu mostrasse minha cicatriz assim, Perfeito. sabe? Cara, eu também tenho. Esse é a premissa básica da liderança pelo exemplo. O médico, com os cases que tem, com a própria vivência, e poucos se abrem como você, em abrir o coração e as fragilidades, você já faz isso no autocuidado com a história de você sair da obesidade para cuidar de também, si mesmo, que dá uma autoridade. Sim. Agora, com o filho ainda, é uma fragilidade ainda maior que você rasga o coração. Porque é realmente refém, Gutão. É ali que você a obesidade ganha. era eu arrumando encrenca pra mim mesmo. Entende? Agora como filho... Eu que parava lá no fast food e comia antes do plantão. Tomava a minha bebida açucarada. Deliciosa. Mas que eu tomava. E que era ali que tava o erro. Sim. Agora, o filho, aí caiu um raio na minha cabeça e aí quem é o culpado? Né, refém de fato de uma situação dura. E aí, mas a gente poder usar, e eu acho que, eu tô falando isso com uma psicóloga, se não sei se com a minha ou se com alguma psicóloga, essa questão da importância do profissional que atende pacientes. Sim, é importante. Ter quilometragem de existência. Eu vejo dois aspectos. A gente tem ali uma inter-relação entre o jovem e o mais experiente. Se a gente souber calibrar isso é em qualquer lugar, tá? Se a gente for falar qual é o maior desafio hoje nas empresas, é a sucessão, é o choque de gerações. A gente é chamado o tempo todo para falar sobre isso. Hoje tem crescido bastante a demanda por saúde mental. Bastante gente pedindo palestras de saúde mental, mas tirando essa tendência momentânea, é choque de gerações, é cultura organizacional, é trabalho em equipe, como é que a gente faz para trabalhar junto? E a gente precisa entender que o nosso maior desafio é a nossa maior oportunidade. Se eu tenho desafio com aquele que é mais velho, a oportunidade é o que eu posso aprender com ele. E que característica que eu posso escolher. E é normal o jovem ter uma leve arrogância, faz parte do jogo. E vice-versa. Eu que estou do outro lado, experiente com aquele que está chegando agora, eu só preciso me perguntar o quê? Só que aí vai da minha autoconfiança. Se a minha autoconfiança tá boa, ninguém me para. Eu sei minhas fragilidades, eu sei as minhas sombras, também sei as minhas luzes. Agora, se eu não tô autoconfiante, aí eu tenho problemas com mim mesmo. Presta atenção, Bruno. Olha um pouco mais amplo. Se também a falta de resposta, o piloto automático, a imposição do diagnóstico não reflete um pouco a minha postura de impor dentro de casa também, de ser dono da razão. Então, no fundo, a gente vai para um treinamento de desenvolvimento profissional e cura a alma. E eu digo, o que o Mastermind traz de benefício? Se eu pudesse resumir em uma palavra, ele te resgata a essência e te dá ferramentas para buscar os teus resultados com o diferencial que você tem. Agora, tem que estar com fome de melhorar. Com certeza, porque melhoria. A gente vê isso. Não adianta querer ir mais ou menos, não. Entrando aqui hoje, um rapaz por telefone comigo, não, eu gostaria de saber se fazendo o Mastermind vocês me levarão para o topo do sucesso. Falou isso? Falou, desse jeito, né? E eu disse assim, e o que é o sucesso para você? E ele fez um longo silêncio. Ele falou, talvez um emprego melhor, talvez uma casa melhor, talvez... Eu falei, defina o sucesso total. Porque para nós não existe. A melhoria é contínua. Então a gente tem hoje algo... Mas a galera quer mágica, né? A galera quer mágica. Então você entende como fica mais disso? Não existe o sucesso total. E essa busca de mágica é global. Então assim, ele procura o Mastermind querendo mágica. Ele procura Rio Pro querendo emagrecer com um passo de mágica. Ele procura tudo, né? Então assim, esse pensamento... E aí, eu acho que é um processo de adultizar o ser humano, né? Eu separei uma frase por algum motivo que eu não lembro qual. Não, mas eu já vou contextualizar, que senão vai ficar fora de contexto. Mas que eu gosto muito de citar, porque assim, eu atendo muito paciente
check-up, né? E o check-up é gestão de probabilidade. Sim. É óbvio, risco cardiovascular. Na verdade, tudo é gestão de risco quando a gente já tá atendendo pessoas, né? Então, é verdade. por exemplo, o médico estava atendendo a sua irmã, ele deveria ter pensado, qual é a probabilidade de eu estar mandando para casa uma tromboembolia pulmonar? Perfeito. É baixa ou é alta? Ou qual que é a probabilidade de eu mandar para casa alguém com uma doença grave, que podia não ser tromboembolia pulmonar, Sim. que poderia ter sido tratada no pronto-socorro? Então, essa questão é uma questão o tempo todo, né, de gestão de probabilidade. Tá. E a gente faz isso na hora de decidir tomar um remédio, na hora de decidir fazer um exame. Verdade. Né? Então, uma cirurgia. E aí, tem gente que às vezes não consegue lidar com a palavra risco, né? E essa questão, e a frase é assim, viver é muito perigoso. De Guimarães Rosa, sempre falo, viver é muito perigoso, já dizia Guimarães Rosa. Mas eu peguei a frase completa, né? Que fala assim, porque aprender a viver é o viver em si mesmo. Travessia perigosa, mas é a da vida. Sertão que se alteia e se abaixa. O mais difícil não é ser um bom e proceder honesto. Dificultoso mesmo é um saber definido o que quer e ter o poder de ir até o rabo da palavra. Uau. Então, assim, essa questão da gente realmente entender que o médico é um gestor de probabilidade, que você na sua vida faz gestão de probabilidade. Sim. E, no caso desse cliente, viver é muito perigoso, tomada de risco. Sim. Então, assim, você vai... Como que você quer ser realmente levado ao topo por um treinamento? Você acha que é quantifica isso em reais? E delegar isso a outros. Porque, assim, eu não posso te entregar o topo para você. Não é assim, você não compra. Exato. E às vezes o seu topo não... É a mesma coisa que a gente perguntar, o que é felicidade para você? Exato, é muito subjetivo. O que é felicidade? Viktor Frankl coloca isso muito bem no livro Em Busca de Felicidade. Sentido. No campo, Em Busca de Sentido, que ele coloca... Quando ele fala de felicidade. A felicidade é um pedaço de pão com uma concha a mais ou algumas ervilhas na sopa daquele que já fome. passa fome há muito tempo. E muitas vezes olhando o outro ali falando, nossa, ele não ganhou nenhuma ervilha e eu ganhei 4. Ele fala, felicidade é você ir dormir e um colega tirar os seus piolhos antes de você deitar, porque você sabe que vai dormir algumas horas de sono a mais sem acordar com aquela coceira. Isso é felicidade naquele momento. Felicidade instante. E quando a gente vê as recuperações dos hospitais e a gente acompanha as UTIs e a gente acompanha as evoluções, felicidade é voltar a fazer xixi após uma cirurgia. Felicidade é voltar a falar depois de uma recuperação. Felicidade é voltar a andar. Então a gente começa a ver, e aí tem aquela, né? Basta que você tenha um problema de saúde para entender que tudo que você tem. Você sabe que tem uma pessoa bem próxima a minha que eu falo que ela não sabe ser feliz. E não é simples eu falar porque é uma pessoa muito, muito amada. E é duro, porque essa arte de interpretar que está bom e essa eterna insatisfação ou a falta de contentamento, talvez voltando para a conversa do autocuidado do médico, essa falta de contentamento. Eu percebo às vezes alguns problemas em alguns colegas, eu também tenho. Claro. Uma inquietude eterna, né? Mas assim, apesar da inquietude eterna, eu sei que tá bom. Eu não sei te dizer como que é isso, mas se parar aqui tá bom. Pode ser melhor, mas... Uma coisa é eu ter energia no foguete pra tuchar e tentar subir mais. Mas se parar aqui tá bom. Se parar aqui não tá ruim. Então, não é que eu tô tentando dar um gás porque tá ruim. Eu tô dando um gás porque eu quero ficar melhor. E essa falta de contentamento é o que às vezes não permite a gente deleitar o momento. Sim. Né? E aí é o equilíbrio, mais uma vez. O equilíbrio foi e sempre será a melhor forma da gente lidar. Por que a gente liga o piloto automático? Porque a gente perde o controle focado em outras coisas. Delega muitas vezes a educação dos filhos
para poder fazer uma gestão de carreira melhor. E quando volta para aproveitar os filhos, não reconhece neles a educação que não demos. Então, filme é muito legal, né? O filme do controle remoto, esqueci agora. Remoto, esqueci. Clique, não é Clique? É o Clique. Então, é muito importante que a gente vá em busca desse equilíbrio conscientes. E talvez aí, na consciência, realizar de maneira consciente com quais são os meus prós, meus contras, minhas sombras e minhas luzes, que um treinamento de desenvolvimento é muito mais do que um benefício para um médico. Ele é algo que deve ser desejado, que deve ser merecido, porque todos os médicos, todas as pessoas merecem olhar para si e buscar esse equilíbrio cada vez melhor. Gutão, obrigado, viu, cara? Muito bom. E olha... o Gutão é um dos responsáveis por isso aqui, ó. Esse é meu livro, é meu filho mais velho. Sim. Se Deus quiser, vem outros filhos por aí. E foi um presente. Foi um presente. Você que assiste o canal já viu várias vezes eu falando dele, mas eu não podia deixar de colocar aqui um agradecimento especial, viu, Gutão? Obrigado. O Guto é meu agente literário e ele me ajudou demais nesse processo do livro. Foram várias reuniões tomando café à tarde, tentando chegar numa ideia, numa concepção para uma editora, para colocar aqui. E aí é das grandes editoras do nosso país, um presente. Companhia das Letras. E um autor, na época de primeira viagem, exatamente. Que a gente diz que o maior desafio não é você escrever um livro, é você publicar um livro, e publicar um livro numa casa editorial como a Companhia das Letras, sob o selo Fontanar, foi realmente um presente. Eu tenho certeza que isso não se faz sozinho. É óbvio que a gente precisa sim conhecer os caminhos, traçar as estratégias, mas teve muita qualidade e muita humildade, Bruno, que aqui permita-me dizer também, em todos os momentos onde a editora pediu mais, foi além, falou, tá bom, mas pode ser melhor, você correspondeu com essa inquietude da melhoria contínua e fez a lição de casa. Então, é um presente porque ele fala sobre a cura do paciente, mas ele passa pela cura própria do médico, que essa sim, ela precisa ser trabalhada. Eu quero finalizar deixando aqui uma mensagem. Em todos os momentos que a gente tem a oportunidade de falar para médicos, eu tenho certeza que muitos médicos profissionais da saúde estão aqui nos acompanhando, eu gosto de fazer essa generosidade que é de levar um pouco das palavras da minha mãe para cada médico. Talvez você, médico, médica, que em algum momento da tua carreira ou da tua vida teve uma situação que te marcou, que te machucou, que te deixou ferido. E muitas vezes perde o contato, perde a proximidade com as pessoas envolvidas, até porque é um mundo impessoal. Eu tive a grata alegria de ter uma experiência de perdão enviada de uma mãe para um médico, que depois com alegria vinha saber que recebeu e que acolheu muito bem, também sob lágrimas do médico que me contou essa experiência. E eu queria então era levar essa mensagem, deixar para você médico, para você médica, para você profissional da área da saúde ou para você que já em algum momento entende que feriu ou magoou alguém, que você entenda que você também pode receber de forma generosa por meio desse perdão enviado da minha mãe, os verdadeiros sentimentos de perdão, porque sim, tudo passa, a dor também passa e a gente começa a entender os porquês que a vida nos traz algumas dores para nos fazer melhor, para crescer. Talvez eu não teria treinado nem 1/3 dos médicos que eu treinei se eu não tivesse esse propósito firme. E a frase que eu te deixo é obrigado por entender que a vida é um valor inestimável de alguém e dedicar sua vida para salvar mais vidas. Uau! Galera, é com essa frase do Guto que a gente encerra esse podcast /live /conversa com o Doc na 3ª temporada. E deixa eu falar uma coisa pra você. Esse projeto só faz sentido se você curtir o canal, se você compartilhar nos grupos de WhatsApp da sua família. Esse projeto só faz sentido se você interagir com a gente. Então deixe seu comentário, compartilha com as pessoas, curte o canal, curte o vídeo e espero vocês semana que vem. Conversa com o Doc. Um abraço, Guto. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Bruno. Valeu, galera. Valeu.